Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E hoje a gente vai falar da profissão Headhunter. Se você está buscando um novo trabalho, já deve ter cruzado com inúmeros recrutadores, Headhunters, e a gente vai ter a oportunidade hoje de aprender um pouco com o Fábio Salomon. O Fábio, ele é Headhunter, fundador da Brava Consulting e ele é mentor da Aliá. Podcaster também, corintiano. O Fábio tá aí, vai nos presentear. Esse homem aqui é um poço de sabedoria e ele vai nos brindar com muito conhecimento, vai falar bastante do que mudou no mercado de trabalho. A gente vai poder extrair o que há de melhor aí na profissão Headhunter e algumas histórias também. Então vem comigo que a gente tá aqui. Gratidão, meu amigo. Obrigado. Tivemos juntos aí no seu podcast, eu como convidada. Sim, foi uma experiência maravilhosa. Aliás, é uma honra estar aqui com você e com a tua, como diz outro, com a tua plateia, com os teus seguidores, que não são poucos, né? Por isso também a honra de estar aqui. A Thaís é uma referência para quem habita as redes sociais, mas principalmente o LinkedIn, né, Thaís? Então o fato de você ter me convidado é de uma honra gigantesca e a sua introdução, eu diria o seguinte, você me introduziu melhor do que minha mãe, que Deus a tenha, me introduziria, entendeu? Então, bom. assim, ser um poço de conhecimento é muita responsabilidade. Mas obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar contigo. Sim, admiro muito o seu trabalho. Imagina, igualmente. E depois que a gente se conheceu, se aproximou, eu Sim. falei, nossa, esse é o cara, ele realmente entende do que faz, está aí no mercado já longa data, né? Nós Sim, a barbinha aí... branca entrega, né? Paciência. Estamos aí. E eu queria que você falasse um pouco da sua carreira. Claro. Eu até dei uma stalkeada no LinkedIn. Sim. Você já teve várias posições, trabalhou em grandes empresas. Conta um pouquinho por que você escolheu trabalhar na área atualmente e o que te trouxe até aqui. Claro, com o maior prazer. Obrigado novamente. Na verdade, assim, eu sempre brinco que ninguém escolhe ser Headhunter, né? Essa atividade te escolhe. Eu brinco que quando você tem lá o livrinho das atividades profissionais quando você é criança, Headhunter não aparece em página nenhuma, né, Thaís? Sim. A gente é meio médico, professora, engenheiro e etc e tal. E isso acaba te escolhendo ao longo da vida, né? Ninguém, inclusive, fala muito sobre essa atividade. Então, por isso que é interessante até a gente bater esse papo para que as pessoas possam entender um pouco do que é o nosso mundo. O meu sonho, quando jovem, era ser advogado. Esse era o meu maior sonho, muito inspirado, como muita gente aqui no Brasil, pela sessão da tarde, né? Eu tenho um pai que é advogado, mas não exerceu. Sim. Minha mãe sempre foi do lar, na época era de uma família de imigrantes, não teve oportunidade de fazer faculdade. Então tinha, de certa forma, essa referência em casa. Eu entendia meus pais como pessoas com um perfil mais voltado para humanas, os dois muito comunicativos. Então eu, como criança, tinha que fazer um esforço gigantesco para aparecer. Né? Porque assim, minha mãe, por exemplo, que Deus a tenha, fazia assim em eventos discursos assim homéricos. Meu pai a mesma coisa. Meu pai era um cara comercial, diretor de vendas, morou em diversos países. Então tinha essa referência dentro de casa de gente que se comunicava e gostava muito de gente. Isso é um fato. Minha mãe depois também acabou sendo, vamos dizer assim, trabalhando com o terceiro setor, né? Voluntária, assistente social durante muitos anos, representando a Unibis, que é uma entidade, inclusive, hoje que eu represento, obviamente, também de forma voluntária como diretor de RH. Então, eu tive essa referência dentro de casa, de ter esse olhar mais de humanas. Mas como a gente é muito novo, né, Thaís, na hora de escolher a nossa atividade, imagina 17 anos, às vezes 16 anos, eu acabei escolhendo o direito. Quando eu cheguei na faculdade, obviamente eu me enamorei de tudo aquilo, porque aquilo parecia chiquérrimo, né? Os termos, os jargões. Sim. A gente já vai se chamando de doutor, apesar de não ser permitido, e achar isso cafonérrimo também cá entre nós. Então eu tive um mergulho no mercado jurídico muito forte, mas trabalhando no dia a dia, na atividade, você conhece de fato o direito, trabalhando com o direito, não na faculdade, assim como de inúmeras faculdades isso acontece. Eu acabei entendendo que aquilo não era para mim, que eu não sou uma pessoa de ficar o tempo todo sentado numa cadeira. Eu sou um perfil analítico de muita sensibilidade para pessoas, processos e coisas, mas eu preciso de ação. E eu fui percebendo que aquela atividade não era para mim. E aí eu fui empreender, muito cedo na minha carreira. Pouca gente sabe disso, mas eu me juntei com grandes amigos lá da época. Eu era aquele jovem que frequentava as micaretas. Isso chegou até aqui em Curitiba? Chegou essa moda? Não. Em São Paulo virou uma moda violenta, isso no final dos anos 90. Sim. São aqueles eventos carnavais fora de época,
que você tem fora Salvador, você tem pelo Brasil inteiro. Era a moda de quem era jovem, solteiro, enfim. Então eu vivia naquilo, gastava todo o dinheirinho que eu tinha de estágio naquela camiseta. Então era uma camiseta de preço assim violento, era uma coisa de R$ 300. E eu no estágio ganhava isso também. Às vezes 200, às vezes pagava para estagiar. Então, eu ainda advogado júnior, trabalhava no escritório chamado Tosini Freire, que era um escritório ainda muito reconhecido no mercado e tal. Eu tive essa ideia junto com outros amigos e falei assim, escuta, por que a gente precisa ficar se matando aqui, fazendo essa atividade que para mim está super chata, etc. Por que a gente não vai ganhar dinheiro ao invés de gastar essa fortuna com essas camisetas, com esses abadás, com esses eventos? E eu larguei tudo, de uma hora para outra, super jovem, para começar nesse ambiente de eventos. E fiquei assim alguns anos. E esse ambiente de eventos é muito cruel, viu, Thaís? Porque assim, para quem está acostumado com profissionalismo, com contratos assinados, com os combinados e o cumprimento desses combinados, quando você entra no mercado de eventos é um negócio um pouco mais difícil. Então a gente teve muita dificuldade com isso, apesar da gente ter tido sucesso na época, ter feito micaretas conhecidas no interior de São Paulo. Foi financeiramente muito interessante para a gente. Olha que legal. Na época você tinha quantos anos? Eu tinha 23. Bem novo. Né? Super novo. Eu e os meus sócios, éramos 4 sócios. Não era comum você largar tudo para empreender, porque assim, né? hoje é chique, né? Você falar fulano é empreendedor, meu filho é empreendedor. Você fala com orgulho disso. Não, era complicado. Assim como era atleta, né? Que era Sim. atleta. Eu, por exemplo, joguei basquete na minha juventude e tinha um sonho de ser atleta também. Era coisa, não vou dizer de vagabundo, mas de quem não estava muito afim de estudar. Então tinha esse olhar meio preconceituoso, tanto para um ambiente quanto para o outro. E aí, por acaso, por indicação de um amigo, eu fui chamado para trabalhar numa empresa de recrutamento internacional. Eu não sabia exatamente o que era ser headhunter, assim como muita gente provavelmente está nos ouvindo, né? E aí fui chamado para uma empresa dessa e à medida em que eu ia fazendo essas entrevistas, eu ia me enamorando daquelas pessoas e daquela dinâmica, porque eu olhava para aquela turma que me entrevistava e falava assim, nossa, eles parecem felizes, satisfeitos, conhecem todo mundo, tem os bastidores da dinâmica de mercado, que lado interessante. E aí eu acabei topando, eu estava numa outra empresa que era de treinamento e desenvolvimento muito conhecida lá em São Paulo, acabei largando tudo para ir para lá para ganhar menos, porque eu fiquei enlouquecido com aquela atividade, né? De você ter essas informações, de mover essas peças no mercado e saber para onde o mercado está indo. E por isso tem em primeira mão, como eu disse, informações... Perdão, acabei derrubando o microfone, coisa de corintiano, perdão. Viu, senhor Eduardo? E aí eu me sentia privilegiado, né, nessa posição. Então esse mosquitinho me picou nessa época, e aí entrei com tudo de cabeça nesse ambiente dessa empresa multinacional, que na época era Michael Page. Né? E lá eu me desenvolvi. Entrei para fazer carreira lá numa área muito específica, que era do mercado jurídico, porque eu era advogado de formação, e havia uma demanda reprimida gigantesca para profissionalismo, principalmente nesse setor. Né? Você tem setores que são mais desenvolvidos que os outros em relação à utilização de um recrutamento mais profissional. O mercado jurídico ele sempre ficou algumas casinhas para trás, porque é muito tradicional, né? Demora às vezes para tomar certas atitudes ou abraçar, vamos dizer assim, estradas mais inovadoras. Então eu me apaixonei por esse negócio e tive um crescimento vertiginoso lá dentro da empresa. Então, de fato, me identifiquei muito com isso e olhando para trás... E é uma grande escola, né? É, uma grande escola, porque assim, você trabalha o recrutamento nesse tipo de empresa fazendo absolutamente de tudo. Encontrando as pessoas, agendando as pessoas para fazer entrevista contigo, recebendo as pessoas na época, né, no escritório, fazendo um relatório sobre essas pessoas, colocando esses relatórios no sistema, indo atrás de clientes para você poder ofertar aqueles perfis, porque muitas vezes o cliente não bate na tua porta, você tem que ir para a rua, fazer visitas comerciais, vendendo o serviço de headhunter, até porque até então as empresas usavam o quê? O seu RH interno ou por meios próprios achavam profissionais no mercado. Eu sou da época de que, né, você botava anúncio no Estadão, lá em São Paulo, no jornal de maior circulação da cidade ou da região para conseguir esses profissionais. A gente fazia muito anúncio também na época. Sim, eu também sou dessa época. Pois é, exato. Tô sendo elegante aqui contigo, tô falando só eu. Mas Sim, exatamente. Eu trabalhei na DirecTV, você lembra? Sim, claro. E eu viajava toda a região sul, anunciava no jornal e chegava na cidade e já recebia todo mundo que a gente já punha o endereço. E daí em um dia eu tinha que fechar a vaga. Né? Exato. Fechava, já deixava, já pedia documentação, já era ir para outra cidade contratar. E era um mercado uma loucura, completamente diferente, né? Se você for olhar, eu me lembro na época que eu trabalhava nessas empresas aí grandes de recrutamento, a nossa
Nosso cartão de visita era dizer que a gente tinha um dos maiores bancos de dados do mundo. E eu né? lembro, a Michael Page foi inovadora, né, de ter sistema. Porque eu já trabalhei em algumas empresas que era tudo manual, no papel ainda, sistema né? internacional, caríssimo Sim. e tal. E a gente se orgulhava muito disso porque esse sistema, ele tinha milhares e milhares de currículos. Então, isso era um argumento de Antes venda do LinkedIn, fortíssimo, né? Não tinha exatamente. LinkedIn na nossa Quando época. veio o LinkedIn, lembra que só tinha perfil em inglês, pouquíssima gente tinha. Isso acabou vindo por terra, né? Então ninguém mais chega no mercado e fala assim, olha, meu banco de dados é maior que de fulano e beltrano. Isso não existe mais. O banco de dados está aí para todo mundo. Né? O que trouxe, acho que, um novo aspecto aí para quem trabalha com recrutamento, do ponto de vista da competitividade, da disponibilidade das informações para os clientes. Então é um mercado que veio mudando com muita força. E aí, a partir da Michael Page, eu decidi empreender. Eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora. Como eu estava te contando aqui antes da gente começar a gravar, eu venho de uma criação da cultura judaica, né? E na cultura judaica você já é impresso em você, é impressionante. Porque meus avós são fugidos de guerra e tal, os dos dois lados Eles da vieram família. da onde? Da Alemanha por parte de pai e da Romênia por parte de mãe. E você é criado num modelo assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, não crie raízes muito fortes e não dependa dos outros e tente não confiar em todo mundo. Então... Porque a gente foi, né? O nosso povo foi escravizado em diversas situações. Então a gente sempre é criado dessa forma. Então é impressionante como você vê na colônia judaica ao redor do mundo esse olhar empreendedor. Então eu sempre tive isso marcado dentro de mim. Não dependa dos outros, faça por você. Então eu levei isso sempre muito a sério. Sim. E aí, na época, em 2010 para 2011, eu saí da Michael Page com toda a minha equipe, na época, para trazer para o mercado, na época, a primeira consultoria voltada só ao recrutamento jurídico. Não tinha isso. Era um mercado assim que a gente queria atender com exclusividade. Todo mundo da minha equipe era advogado. E foi aí que eu criei uma empresa que ficou muito conhecida em São Paulo e na época no Brasil todo, que era a Salomon Aze, que eu fiz na época com a minha sócia Bianca Aze, que é uma pessoa muito querida, trabalhou comigo muitos anos, em que a gente criou essa empresa que virou líder em recrutamento jurídico, né? E ao longo do tempo, como eterno, não vou dizer insatisfeito, mas eterno curioso que eu sou, eu falei assim, olha, não me basta mais estar inquieto, já deu para perceber, né? Eu falei assim, olha, não quero ficar só preso ao mercado jurídico, adoro ele, é a minha origem, sei trabalhá-lo muito bem, me conservo dessa forma, mas o que tem, né, fora o mercado jurídico aí para mim, principalmente do ponto de vista do preenchimento pessoal e do aprendizado. E aí eu fui atrás de criar a Brava durante a pandemia, que também foi uma loucura, de uma coragem violenta, né? Porque ninguém estava criando nada, a gente estava mais se escondendo do que aparecendo. Então foi uma atitude também, não vou dizer de loucura, mas de um empreendedorismo assim agressivo, com mais 2 sócios, o Rodrigo e a Camila que também trabalha comigo já desde 2010, e a gente criou um ambiente muito mais plural. Então hoje a Brava ela faz o recrutamento em posições que eu te diria de média e alta gerência, mas não só focada no mercado jurídico, mas em diversos. Então a gente faz muita coisa para agronegócio, para varejo, RH, marketing, finanças, techs. Então hoje a gente é muito mais plural, muito mais para a questão de preenchimento pessoal, né? Porque assim, depois de não sei quantos anos só entrevistando advogado, você imagina, né, Thaís, você que trabalha com isso, você já sabe exatamente o que vão te falar. Sim. Mas eu ainda sou reconhecido dessa forma. Então, assim, muitas coisas relacionadas ao mercado jurídico acabam vindo até mim justamente por essa história, né? E falando assim do seu dia a dia, como é que é ser headhunter? Olha, é um dia a dia que assim, é desafiador, você sabe disso, né? Ele é um dia a dia que as pessoas não supõem, mas ele começa normalmente antes do horário comercial e termina depois do horário comercial, né? Porque ainda hoje, mesmo em ambiente híbrido ou com componente online, as pessoas têm mais disponibilidade para entrevistas antes do horário comercial e depois do horário comercial. Então, ela é uma atividade, para quem nos assiste e nos ouve, que demanda horas. Não tem atalho. Por mais componentes tecnológicos que você tenha, o que faz a diferença, pelo menos para os meus clientes, e eu tenho certeza que para os seus, é o fato de você participar diretamente e pessoalmente desses processos seletivos. E acho que o componente humano, não só nessa atividade como nas demais, é o que faz a diferença e fará no futuro. Então, o meu dia ele se inicia normalmente com entrevistas, né? Depois com uma organização da minha agenda, que normalmente é planejada no dia anterior, mas, né, como a gente sabe, mundo adulto, vida real, essas coisas mudam durante o dia, até porque a etiqueta mudou de muitas coisas, né? As pessoas cancelam em cima da hora e você tem que se reprogramar, né? Isso é um assunto até para a gente falar depois, porque a gente sofre muito com isso, as pessoas não têm ideia, né, de cumprimento de agenda e tudo mais. E como os prazos são apertados, né, e a gente compete com tecnologia, hoje o Red Hunter compete com o Google para achar pessoas por aí. Então a gente precisa ser rápido e muito assertivo.
Então essa agenda tem que funcionar. Então no meu caso funciona assim, entrevistando logo cedo. Normalmente mais de uma entrevista, 1 ou 2, um preparo Começa da minha que horas, manhã. mais ou menos? Eu começo logo depois que eu deixo o meu filho na escola. Então eu deixo meu filho 7h30, eu começo às 8. Sim. Né? Antigamente, quando não tinha filhos, começava obviamente muito mais cedo, mas hoje eu faço questão, obviamente, de me dedicar não só à minha família, mas principalmente ao meu filho, porque é o momento que eu tenho com ele. A gente vai muitas vezes a pé para a escola, então tem um papo legal que eu faço questão de conservar, que eu tinha com meu pai muito, isso me marcou muito a infância. Então eu faço questão de ter com ele. Legal. Acho que é de um ganho muito grande, Sim. não só para ele como para mim, né? Porque assim, um dos, não vou dizer pânico, mas preocupações que eu tenho como pai é me manter atualizado para que eu seja não só um pai viável, mas entenda o que ele está passando, possa ser alguém que seja um respaldo para ele. Então eu tento me manter atualizado em relação aos assuntos dele, claro, conservando o espaço dele, a liberdade dele e a, como se diz, a privacidade dele, porque ele preza muito por isso. Olha, ele botou até na porta do quarto, por favor, respeitar a minha privacidade. Eu falei, tá bom, com 10 anos O meu também tá é assim, assim, o meu não pode tirar foto, Exato. se tirar Sim. não pode postar, né? É isso Privacidade, aí, claro, né? estão certíssimos. A gente não gosta porque É eles vão verdade. gostar, né? Então é isso. Então na sequência eu tenho uma organização que normalmente eu faço o seguinte, eu faço ou cafés, né? Ou organizo a minha agenda do ponto de vista de materiais que eu e minha equipe precisamos mandar para os clientes, ou eu aproveito esses horários para tomar cafés, porque eu gosto ainda, como eu estava te contando aqui antes da gente gravar, eu tenho um componente forte de trabalho em vídeo hoje, claro, as pessoas não querem mais se deslocar ao meu escritório, principalmente em grandes centros, lá em São Paulo é um perrengue, né? Você, como estava dizendo aqui, se maquiar, se produzir, fazer a unha para fazer uma entrevista é difícil. Mesma coisa um homem, se pentear, cortar cabelo, fazer a barba, botar um terno, muitas vezes. Esse conservadorismo ainda existe para nossa etiqueta, né? De entrevista, as pessoas não querem mais isso. Então eu, para minha saúde mental, que acho que é um assunto importante hoje em dia, eu tento fazer um dia a dia que é um mix de entrevistas online e interação com cafés e almoços fora ou do escritório ou de casa. Então tem um dia a dia de rua mesmo, porque eu preciso, tá? Para mim funciona muito bem isso. Então eu estou o tempo todo almoçando com gente, tomando café com gente, visitando menos cliente. Acho que o próprio cliente também quer ter a oportunidade de sair do escritório e me encontrar nesses lugares. Nesse sentido, tanto aqui em Curitiba como São Paulo oferecem lugares super bacanas para isso. Então acho que é legal, até para construção de confiança, de entendimento do mercado. Acho que são momentos em que você, como headhunter, consegue comercialmente mostrar para essas pessoas o conteúdo de mercado que você tem, né? Porque eu costumo dizer assim, a gente trabalha como headhunter, sabe que todos esses momentos são momentos de compra e venda, né? A gente está o tempo todo se vendendo para os candidatos, do ponto de vista de confiar na gente em relação ao nosso conhecimento de mercado, vendê-los para o mercado, para os nossos clientes e nos vendermos também para os nossos clientes, na medida em que a gente é capaz de entregar bons profissionais e ter um network apurado de mercado. Então, como é venda o tempo todo, eu aproveito essas oportunidades para trazer para essas pessoas e, de certa forma, afirmar um pouco da minha autoridade de conhecimento da dinâmica do mercado, de recrutamento, do que há de novidade por aí. E essas pessoas aproveitam, né, Thaís, com você, comigo, para entender as nuances, como se preparar para o que está vindo por aí, diante da economia ou das etiquetas novas aí de mercado, como planejarem a sua carreira, né? E, de certa forma, daí também que acabou vindo esse meu viés de mentor, né? Que acabou acontecendo sem querer. Eu faço entrevistas, eu sempre gostei de fazer entrevistas, inclusive, que de novo, né? Eu estou falando muito isso, mas é importante a gente reconhecer, depois de certa idade, com uma certa maturidade, como é o nosso perfil, que a gente gosta de fazer. E eu sou alguém que precisa ter o prazer atrelado às atividades que faz. Isso para mim hoje é inegociável. Sim. De novo, o mundo adulto, nem sempre tudo que eu faço eu gosto, e vai ser sempre um prazer, mas eu gosto de ter o componente do prazer no que eu faço. Então, nas minhas entrevistas, até para que eu saia feliz da entrevista que eu fiz com alguém, eu gosto de trazer um elemento a mais. Então, eu não faço nunca uma entrevista igual a outra. Sério? Né? Dá eu um não sei se você exemplo. faz isso. Então, por exemplo, quando você é treinado para ser headhunter, Sim. para quem está nos assistindo e nos ouvindo, você é treinado, entre aspas, Sim. numa cartilha Claro, de você tem ali estruturação seu de script, conversa, né? um script, primeiro de deixar a pessoa à vontade na sala, até porque eu nunca tive um estilo, Thaís, não sei como é contigo, mas combatente. Eu não gosto disso, de me colocar numa situação superior Sim. só porque eu estou entrevistando uma pessoa. Eu gosto de deixar um ambiente muito aberto, até para que a pessoa, eu brinco como minha avó diria, que Deus a tenha, a pessoa se abra como uma mala velha, porque só assim... Claro, senão Você ela vai fica na conseguir. defensiva, Exatamente, ela vai pintar uma personagem para agradar o Sim. interlocutor e isso é a última coisa que você quer, porque aí o teu recrutamento fica errado. Você acaba mandando uma personagem que essa pessoa Sim. pintou para o teu cliente e o turnover depois está aí, né? Então tenha um cuidado grande de deixar as pessoas muito à vontade.
de colocar muito do meu jeito de ser, faço uma apresentação minha, conto um pouco do meu dia a dia, a gente fala de mercado ou até de amenidades, a ponto dessa pessoa respirar, se acalmar, porque a gente sabe que Fala, muitas ele vezes... não é meu inimigo, ele está aqui para Exato. avaliar o que eu tenho de bom, Exato. né? Pensa hoje, né? Por exemplo, a turma que vive no aplicativo e vai fazer um date. Pô, essas pessoas quando se encontram pessoalmente, elas vão se avaliar. É um momento de avaliação. Exatamente. Então, a mesma coisa com a gente. Essas Sim. pessoas, quando vão conversar com a gente, por mais que a gente, né, já esteja acostumado, as pessoas não estão. E não estão acostumadas a falar de si. A gente superestima o quanto essas pessoas, na verdade, não sabem falar de si. Eu acho que a minha mentoria também tem muito a ver com isso. A gente pode falar nesse aspecto. As pessoas têm uma dificuldade grande de colocar a sua carreira da forma adequada e também falar de si da forma educada. Até porque a gente vive, sendo brasileiro ou não, o mundo virou isso de falar dos outros, né? Sim. De falar de si muito pouco. Mas voltando ao assunto da mentoria, então eu sempre faço entrevistas assim que me deem prazer. Então, muitas vezes eu começo com esse quebra-gelo, muitas vezes eu faço uma pergunta completamente inesperada para essa pessoa, não para deixá-la desconfortável, né? Eu pergunto coisas relacionadas, por exemplo, à vida pessoal dela, mas num aspecto de construção. Então, por exemplo, você está vindo para uma entrevista, sei que a gente vai ter esse bate-papo, mas de fato, assim, o que te faz vir até aqui, né? Porque o nosso bate-papo ele pode ser conduzido de uma forma mais rígida, mas eu, Fábio, pessoalmente gosto de um bate-papo mais aberto, até porque o que faz a minha atividade ser satisfatória para mim é conhecer gente. Você me dá essa oportunidade, me conta um pouco mais de você, de que buraco você veio, etc. Olha que legal, gostei da sua abordagem, porque você contextualiza. Sim. E às vezes o que acontece, eu recebo muito inbox de pessoas ofendidas por perguntas pessoais na entrevista de emprego. Falando, o recrutador perguntou qual que é meu signo. Quantos filhos você tem? Quantos filhos, quem que sustenta a minha casa. Ou, às vezes, perguntas que eu vejo como super normais, tipo, o que você faz no seu tempo livre? Tem gente que se ofende. Mas eu creio que muito está na forma com a qual o recrutador faz essas perguntas do que propriamente no conteúdo da pergunta. Exato. E você contextualiza, né? E eu coloco na mesa o meu contexto também. Sim. Então, por exemplo, Thaís, eu trago exemplos do meu dia a dia profissional, alguma questão que eu passei na manhã que possa ilustrar como está o mercado antes desse bate-papo ou no dia anterior, para essa pessoa entender que eu também vou me abrir para ela e que não tem crime nenhum nisso. Nossa, né? que legal, deve então fluir a pessoa assim. flui, exato. E aí eu trago muitos dados de mercado, eu gosto disso. Eu sempre fui um apaixonado por esporte a vida inteira, joguei basquete minha vida inteira. E quem gosta de esporte, principalmente basquete, o basquete, todo mundo sabe que o basquete americano é referência para o basquete como um todo. Inclusive a gente está passando agora por etapa de finais da NBA, que é um negócio que eu paro tudo, inclusive para ver eu, meus amigos todos do basquete. E o americano é apaixonado por estatística, né? Que foi um negócio que eu fui estudar depois na minha vida, que é o People Analytics, porque isso se transporta para o ambiente de recursos humanos, né? Você analisar com dados por que de repente aquele profissional vai performar melhor na cadeira X ou na cadeira Y. Então sou apaixonado por isso. Inclusive um filme que retrata muito isso, que eu sempre falo, é aquele filme do Brad Pitt, o Moneyball. Eu não vou saber dizer se a gente conseguir dar uma olhada aqui em português, mas que ele é um general manager, ele é um gestor de um time de beisebol. E ele não tem verba suficiente para montar um super time de beisebol, então ele tem que usar da criatividade. E para não estragar para quem quiser assistir o filme, é um filme que traz uma metodologia que de certa forma é a raiz do People Analytics no esporte, que depois foi transportada para o ambiente corporativo. Depois a gente procura. Você, se quiser saber qual é esse filme, digita eu quero aqui nos comentários, que daí a gente manda o link já para você assistir. Perfeito, exatamente. Então, nas minhas entrevistas eu trazia esses dados e as pessoas começaram a falar assim para mim. Isso faz muitos anos. Fábio, você não quer ser meu coach? Adorei esse nosso papo, ninguém faz essas entrevistas comigo, etc. Então, na época, Thaís, eu te confesso, eu não tinha a menor ideia do que era coach. Coach para mim era um técnico no ambiente do esporte, acabou. Tá? Aí eu fui pesquisar o que era o tal do coach e na época minha esposa estava gravidíssima e eu estava, hoje ela vai saber porque estamos gravando isso daqui, né? Mas assim, eu estava numa crise de ansiedade absurda, ia ser pai pela primeira vez, etc. E tal. Só que eu não queria transmitir ansiedade para ela, né? Sim. Falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para me distrair. Tava já no final da gravidez, aí fui fazer um curso de coaching.
E aí fui fazer o curso de coaching, aí cheguei lá e, pelo contrário, nada contra, mas assim, eu cheguei lá, tava uma música super alta, o pessoal se abraçando mega, etc. Então eu falei, bom, né, já que eu tô aqui, né, vamos lá. Aí abracei todo mundo e tudo mais, fiz as dinâmicas e vou te falar, assim, eu fiz muitos amigos nesse curso, né, amigos que eu conservo até hoje. Tem gente que é CEO de mercado, gente que assim, a gente ficou super amigo e eu fui entendendo da mecânica do coaching. Eu falei, olha, super interessante isso. Fui vendo ao longo desse curso, no qual eu me qualifiquei, obviamente depois, até porque comecei e vou terminar, que eu não tinha perfil para ser coach, mas que tinha alguma coisa ali. Vou te falar por quê. Eu acho que a dinâmica do coaching, ela não tem nada a ver com a terapia, mas ela conserva na dinâmica algumas coisas que são aderentes. O fato de você conservar um distanciamento importante e ético em relação, né, ao coach, você fazer perguntas importantes para quem está nos assistindo, né, e nos ouvindo, que se chama perguntas que fazem com que o coach saia do estado atual para o estado desejado, as perguntas poderosas, etc. e tal. E para quem ainda não notou, eu sou uma pessoa absolutamente ansiosa, realizadora, e eu não tenho a menor paciência para isso, Thaís, de ficar 12 sessões com uma pessoa para que ela tente descobrir ao seu modo, ao seu jeito e ao seu tempo qual caminho ela quer chegar. Eu tenho essa dificuldade. Eu inclusive, arrumei treta no meu curso de coach, porque eu falei, eu entendo de LinkedIn, quer dizer que se meu coach perguntar sobre LinkedIn, eu não posso ajudá-lo a fazer um perfil de LinkedIn, porque daí eu não sou coach, eu não estou fazendo uma pergunta, não estou deixando que ele consiga sozinho e de repente vai cair na mão de outra pessoa que não entende tão bem de LinkedIn como eu. Como é que fica? Exato, exatamente. É assim. E eu sou uma pessoa que acho que por amor até, tá? Amor e carinho às demais pessoas, até porque eu gosto que sejam sempre assim comigo. Eu sou uma pessoa brutalmente honesta. Eu falo o que eu penso com profissionalismo, com tom, com cuidado, mas acho que isso é um ganho de vida e um atalho para muitas coisas, porque as pessoas não são transparentes com as outras. Eu sou chato com isso. Eu acho muito importante ser, tanto com os meus clientes, quanto com as pessoas que eu entrevisto, com as pessoas que me relacionam. Eu acho que isso é um valor meu. De novo, tem gente que não gosta. Assim como você falou, tem situações de entrevista, tem pessoas que não gostam de certas perguntas que você faz, mas esse é o meu estilo. E o coaching jamais me permitiria ser do jeito que eu sou, né? Transportar a minha natureza para aquela sala, para aquela interação. Então, na época, e de novo, ninguém está aqui para demonizar o coaching, porque assim, tem médico bom, médico ruim, coach bom, coach ruim, advogado bom, advogado ruim, headhunter bom, headhunter ruim, parente bom, parente ruim, né? Não estou querendo demonizar ninguém, pelo contrário. Então, na época, o que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou chamar isso aqui de mentoring, ou de mentoria, ninguém usava esse termo na época. E eu acho que o diferencial disso tudo, que é o que você tem também, é o fato da gente conhecer a dinâmica de mercado, ter o People Analytics, porque nos meus processos seletivos eu faço uma imersão comportamental com essas pessoas. Então a gente acaba entendendo do ponto de vista de comportamento o que funciona para cada posição, em que nível. Então, assim, como é que eu vou me abster de dar opinião, sendo que eu represento alguém que sabe tudo sobre o mercado? Que não sou eu, é a rua, é o próprio mercado, né? Como é que eu vou me abster de dar opinião? Então eu quis criar um ambiente de opinião, sim. Então acaba sendo um programa que ele é mais curto do que o coaching, porque você acaba tirando toda essa etapa de descobrimento que às vezes fica retardado no tempo, porque as pessoas estão de fato precisando de ajuda para tomar a decisão. E às vezes é uma ajuda que tem que ser rápida, a pessoa é amanhã, é depois tem de uma amanhã, entrevista, né? tem uma decisão de carreira, tem uma decisão de mudar de país com família para abraçar uma posição. E vou te falar uma coisa, eu durmo muito bem com isso depois de ter dado essa opinião, porque é isso, né? Eu confio, né, nos nossos anos de experiência, nas passagens que a gente tem. Só que eu comecei fazendo isso de uma forma muito tímida, né? Sem divulgar, atendi as pessoas numa sala e isso começou a se espalhar lá no mercado em São Paulo, e aí começaram a vir pedidos em cima de pedidos, em cima de pedidos. Aí eu tive que fazer isso primeiro para preservar a minha saúde mental, como eu disse aqui, até porque eu precisava equilibrar isso junto com o recrutamento. Acabei criando, como a gente chama, né, no mercado, um Chinese Wall, uma separação do meu negócio de recrutamento para o meu negócio de mentoria, porque quem me contrata no recrutamento é pessoa jurídica, não pessoa física. Na mentoria, normalmente, é pessoa física, pessoa jurídica também. Então eu criei um CNPJ completamente diferente, são sócios completamente diferentes, e eu não trabalho colocando pessoas em processos na minha empresa de recrutamento. Isso não existe. Então, a partir do momento que a pessoa faz mentoria comigo, eu não tenho mais conexão
com processo seletivo, que para fazer processo seletivo eu preciso resgatar ou deixar imaculada a minha independência dentro da minha metodologia para escolher as pessoas que são melhor, mais adequadas, vamos dizer assim, para os meus clientes. Então esse é um projeto, por exemplo, que me preenche muito internamente, né? Porque às vezes a gente como recrutador, é engraçado para quem está nos ouvindo, isso é um aspecto legal. Não sei se isso já aconteceu para você, Thaís. Muita gente chega para mim e fala assim, Fábio, me encontra assim, lá em São Paulo na rua, e fala assim, nossa, Fábio, que legal te encontrar, você mudou minha vida, você me colocou na empresa tal, eu fui ganhar, sei lá, 30% a mais e aquilo teve um impacto super positivo. Óbvio que eu fico feliz. Mas isso sempre me trouxe um incômodo gigantesco, Thaís, porque no final do dia, assim, a gente tem a sensibilidade e coloca na mesa, como eu disse, a sensibilidade de entender que aquela pessoa, aquele profissional tem o perfil para o que o nosso cliente está pedindo. E eu acho que a nossa sensibilidade e o nosso trabalho fica aí, né? Quem apresenta os desafios para essas pessoas são os gestores, as gestoras, a empresa que ela vai entrar, os projetos que ela vai abraçar, o pipeline de projetos, etc. e tal. O Headhunter ele não é transformador a esse ponto. Eu, pelo menos, nunca achei. Eu sempre fui muito humilde nesse aspecto. Mas, por outro lado, eu falava assim, nossa, eu tenho tanta informação bacana, como eu posso impactar positivamente essas pessoas fora do ambiente de processo seletivo? E aí a mentoria me deu, de fato, esse espaço. Né? Que legal. E tem muita gente, por exemplo, que chega para mim e fala assim, putz, Fábio, eu queria trabalhar contigo, deve ser espetacular trabalhar com esse negócio de hunting e tal. Aposto que chegam, né? Sim. Perguntando isso para você. E as pessoas confundem muito isso. Eu não sei como você encara isso, mas as pessoas têm um olhar, às vezes, enviesado disso. Sim, né? acaba sendo fantasioso, né? Por exemplo, quem trabalha comigo, quem é fã e quer trabalhar com você, né? A pessoa acha que você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, que você vai ficar o dia inteiro, como você fica na internet, motivando, ensinando, inspirando pessoas. E no dia a dia, claro, a gente tem essa parte também da liderança, mas a gente está ali dentro de uma empresa, e uma empresa existe para ter lucratividade, né? E no frigir dos ovos você tem que cobrar resultado também. Claro, é a tua atividade. Então, eu costumo ser muito clara, né? Até no sentido de falar, ó, eu não sou a Thaís fofa que você conhece. Existe uma outra Thaís, talvez a gente nem interaja muito nesse sentido. Você está disposto a ver meu outro lado? Porque a gente tem também lado luz, e às vezes a pessoa vai falar, meu Deus, esse ser humano tem lado sombra, eu achei que era luz pura, né? Exato. Então, sim, porque também a nossa persona nas redes tem isso exatamente. Hoje em dia também, né? Então, eu já tive algumas pessoas que eu acho que assim criaram um ideal, né? E acabaram se decepcionando, né? Falando até da agenda, você resgatou um papo importante, porque, por exemplo, você lembra que eu mencionei lá dos cafés, em metade da manhã, em metade da tarde, almoço, etc. e tal? Eu tenho uma agenda limitada para isso. Sim. Porque a prioridade da minha agenda é resolver os processos seletivos para os quais os meus clientes me pagam para resolver. Exatamente. Então, eu preciso entrevistar antes pessoas que tenham diretamente, ou pelo menos, né, a priori, um perfil aderente ao que o meu cliente está buscando. E é humanamente impossível atender todo mundo. Não e dá. A gente entende, tem empatia total, porque o nosso WhatsApp é o dia inteiro bombando, o inbox que você falou é do Instagram, é do LinkedIn. Imagina o teu, por exemplo, né? O dia inteiro inbox, você não tem condição de atender essas pessoas, e não é por mal. E aí, voltando àquilo que a gente estava falando, quer dizer, porque muita gente romantiza e fala assim, putz, eu quero trabalhar com o que você trabalha, porque você trabalha com pessoas, dando notícias fantásticas para essas pessoas, porque elas passaram no processo seletivo, vão ter uma vida modificada, vão ter um upgrade de carreira, etc. E tal. Eu brinco que é o seguinte, a gente passa o dia dando mais notícia ruim, infelizmente, do que boa, porque de um espaço amostral, vamos dizer assim, de 20, você dá notícia boa para uma pessoa e 19 notícias ruins, né, que é o feedback negativo do processo. Isso quando o teu cliente te fornece de forma aberta um feedback robusto para que você possa dar para essa pessoa no intuito, né, do desenvolvimento dela, né, priorizando o desenvolvimento dela. Às vezes isso não acontece. Então, às vezes a gente tem cliente que não dá um feedback consistente dos motivos pelos quais aquela pessoa não foi aprovada. E aí? Como é que você faz? Por mais que você cobre e o cliente não te dá informações importantes, você fica com aquele vazio, porque no final das contas você quer dar um feedback construtivo até para que aquela pessoa performe
melhor em processos seletivos vindouros, né? Mas nem sempre é assim. Então, acho que a realidade é muito dura nesse aspecto. E nem sempre o profissional aceita também, né? Verdade. Porque eu já Bom tive ponto. experiência quando era headhunter, no sentido de dar o feedback, a pessoa fala, não, mas isso está completamente errado. Eu sou assim, eu sou assado, E daí ela começa a virar uma disputa ali. Sim. E você não tem mais poder de mudar aquela situação, né? Exato. E daí você acaba numa situação extremamente desconfortável, e headhunter tem tempo contadinho, né? Super. Você não pode dar 1 hora, meia hora de feedback por candidato, quebra suas pernas. Você não vai conseguir mais trabalhar, até porque entrevistar. O nosso trabalho é infinito. Exatamente. Se as pessoas pudessem olhar nosso inbox, a quantidade de currículo, de solicitação de café, de almoço, se fosse assim, a gente não ia dormir nunca mais. É verdade, porque não dá tempo. E, de novo, a gente tem conta para pagar assim também como todo mundo. Então, a gente conta com a compreensão de todos e a gente tenta responder. Todo mundo não dá na mesma hora, né? Mas ao longo do tempo ser obviamente cordial com essas pessoas, ter empatia e respeito com elas dentro do possível, né? Do que o nosso dia, como diz o outro, dia a dia permite. E, Fábio, falando da perspectiva do candidato, qual que é o candidato ideal? O que faz você gostar muito de um perfil em termos de postura desse profissional? Perfeito. Não sei se você consegue elencar assim, os elementos nas melhores entrevistas que você já fez. Sim, olha, as melhores entrevistas, né? E aí puxando a sardinha, não vou dizer para o meu lado, porque a gente tem que ter consciência de que a gente não vai entregar para o cliente só quem a gente gosta, né? Esse gostar é muito perigoso, né? A gente tem que ter um olhar profissional, mas hoje eu acho que a condição sine qua non hoje no mercado é a comunicação. Acho que para mim a primeira coisa que me chama a atenção numa pessoa é a maneira dela se comunicar. Não precisa ser o Silvio Santos, nem a Ana Maria Braga, acho que esses são skills para menos de 0,1% da população, mas alguém que consiga colocar de forma clara as suas passagens e o seu valor, o quanto o seu valor pode agregar a qualquer companhia em específico. E quando eu falo isso, eu gosto de extrair dessas pessoas o que elas estruturem as entrevistas, as interações delas, principalmente trazendo à mesa projetos que elas lideraram. Acho que isso é fundamental, porque assim, o repeteco do currículo, eu já acho particularmente os currículos muito mal feitos. Eu acho assim, eu brinco assim, se o mundo implodisse e os nomes dos currículos fossem trocados, ninguém ia reparar, porque é impressionante o que o pessoal produz de material igual, né? Que entrega ali os teus skills técnicos, o que a gente chama ali de hard skills, e até aí tudo bem. Hoje até o ChatGPT tem mais hard skills que todo mundo, né? O fator humano é o que a gente tem que privilegiar, né? Porque quando você vai contratar alguém, que você está olhando para o teu cliente, alguém que ele se beneficie com a convivência dessa pessoa, em que essa pessoa, como eu disse, consiga colocar à mesa os projetos que ela desenvolveu, o nível de protagonismo que ela teve e os resultados que ela obteve para ela, para a equipe e para a empresa que ela representava. E aí acho que um toquezinho a mais é colocar também à mesa as competências que ela manifestou nesse protagonismo. E quando eu olho para o mercado de hoje ultra competitivo, que o tempo é essencial para tudo, eu tenho um olhar muito forte para a tomada de decisão, sem dúvida. Então eu gosto muito de gente que mostra ser capaz de tomar decisões num ambiente complexo, porque o mundo hoje é muito complexo. Eu sou um eterno otimista, Thaís, não sei você, mas eu acho que o mundo está cada vez melhor, mas ele está cada vez mais complexo. São coisas cada vez mais diferentes, né? Quem é executivo hoje tem que lidar com mais pratinhos, equilibrar mais pratinhos do que antigamente, sem dúvida. Eu tenho certeza disso, não teria dúvida nenhuma disso. Então eu olho muito para tomada de decisão, resolução de problemas, skills de comunicação, interação com os demais. Acho que pessoas relacionais hoje fazem uma diferença brutal em qualquer ambiente. Vamos pegar, por exemplo, um ambiente em que isso não existia lá atrás, um ambiente de TI, por exemplo. Tem pessoas que são ultra formadas do ponto de vista técnico e que não foram provocadas assim, né? A ter vamos dizer assim, um relacionamento interpessoal ultra desenvolvido, avançado e fluente, vamos dizer assim. Agora, esses são os profissionais hoje no nível de gestão mais desejados do mercado, o pessoal que conserva esse frescor técnico, mas sabe se relacionar com as pessoas, sabe trabalhar em equipe, é cooperativo, tem sensibilidade para fazer uma gestão à distância, porque hoje isso, né, acontece cada vez mais, independente de ser híbrido ou ser home office a estrutura. Você tem uma dificuldade muito grande hoje como gestor de manter uma cultura viva, né, e pujante na medida em que você não tem mais a convivência de escritório. Então eu olho para aspectos hoje humanos e projetos até que a habilidade manifestam... da pessoa se colocar dentro de um grupo de WhatsApp. Sim.
Sem dúvida, bom ponto. Não é? Exatamente. Porque se você não tem a oportunidade do presencial, comunicação é pelo WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de comunicação, tem que ser habilidoso de se fazer visto. Exato. Fazer seu marketing pessoal. Que eles sejam patrocinadores da cultura em qualquer plataforma que seja. Seja via oral, presencial, WhatsApp, não interessa, digital. Eu acho que esse é um grande skill. Porque, de novo, acho que para mim o futuro... O fator humano é o que vai fazer a diferença. Eu acho a tecnologia bárbara. Quando posso, eu uso, eu estimulo o uso dela. Não acho que ela vai tomar o lugar de gente que ainda fica restrita ao operacional e não despertou para o fato de que essas competências humanas e comportamentais é o que vão fazer a gente se diferenciar no mercado. O técnico, isso vai ser nivelado, né? Hoje, quando você entra num avião ou numa rodoviária, todo mundo tem acesso à mesma tecnologia, está todo mundo mais ou menos com o mesmo celular, se não é o mesmo modelo de celular, está vendo os mesmos streamings, está consumindo as mesmas coisas. No mercado de trabalho vai ser a mesma coisa do ponto de vista de ferramenta. O que vai se diferenciar é a qualidade de ser humano que você é, o quanto você motiva pessoas, engaja projetos e é, como eu disse, sponsor, patrocinador de uma cultura específica. Nossa, isso que você falou é incrível. Ai, que bom, fico feliz que você gosta e concorde. Nunca ninguém explicou tão bem aqui no podcast. Fico feliz, mas eu acredito muito nisso. Sim. Né? Eu acho que o grande diferencial é esse. E para quem está nos ouvindo e nos assistindo, você imagina, a gente vai entrar em contato com essas coisas um pouco mais velhos na nossa vida. Somos ainda jovens. Não é nativo na tecnologia. Claro, você já usou máquina de datilografia? Eu já fiz curso preenchi de datilografia. DARF antes de ir pro fórum na máquina de datilografia. Na minha escola era mimeógrafo. A gente fazia lição no mimeógrafo, porque não tinha máquina de xerox. É aquele cheiro de álcool lá na máquina de mimeógrafo para fazer a cópia das coisas, porque era feito em cima disso. Mas que eu quero dizer é o seguinte, então assim, a gente foi entrar em contato com esse tipo de conhecimento de carreira um pouco mais velho. Para quem está nos assistindo e, por exemplo, está no mercado de trabalho, olha que legal você saber que esses aspectos de comportamento, de desenvolvimento de competências já podem ser feitos hoje. Você já entrar no mercado de trabalho mais conhecedor ou conhecedora das suas habilidades. Olha que legal. Nossa, é incrível, você ia aprendendo isso apanhando. Quantas vezes você não tomou um feedback duro, e eu também, que a gente ficou de bico, porque é normal, voltou para casa com o rabinho entre as pernas e falou assim, caramba, e agora? Será que eu vou ficar nesse lugar? Não vou? Como é que eu faço para me desenvolver? Será que eu posso contar para o meu pai e para minha mãe? Porque não era esse ambiente também tão aberto como hoje. Né? Hoje é tudo muito aberto. Então, assim, já que é tudo muito aberto, por que a gente, como profissional que está entrando no mercado, ou que está se reciclando no mercado, está no meio da trajetória, por que não mergulhar nessa descoberta? Eu acho que as pessoas ainda não encaram, Thaís, carreira como um patrimônio. As pessoas não cuidam de carreira como elas cuidam do dinheiro, de um imóvel ou da própria família. Claro que eu não quero colocar carreira na frente da família, mas carreira tem uma importância muito grande frente a essas demais. Então, acho que o quanto antes as pessoas priorizarem isso do ponto de vista do seu autoconhecimento e do planejamento de carreira, elas largam na frente dos demais, sem dúvida. Perfeito. Nossa, passou voando. Pois é, né? Isso é um problema. Vai ter que ter parte 2, hein? Com o maior prazer. Ainda mais se me convidar para vir para Curitiba, que é uma cidade que eu adoro, amo. A gente sempre faz uma edição aqui do nosso podcast também aqui em Curitiba. Você já participou brilhantemente, obviamente, para quem quiser Qual que é o arroba do podcast? Olha, no Instagram é o pod, mudo, né? O POD, Café com Sal. No YouTube, podcast Café com Sal. E no Spotify, Café com Sal. É o podcast Café com Sal. Fala de carreira, empreendedorismo, liderança. Então são papos divertidos como a gente tem. Nossa, eu assisti alguns episódios e realmente o podcast está demais. Eu tenho certeza que é como para você. Curadoria muito boa. Não, é um prazer gigantesco, né, Thaís? O quanto a gente aprende com essas conversas. É um MBA que a gente faz, né? Que foi o que aconteceu quando eu fiz o meu podcast contigo. A mesma coisa, exatamente. Por isso, quando você falou, vem, eu falo, vou na hora. Sim. Que para mim ficou essa lembrança desse aprendizado e desse prazer de bater papo contigo. Que, aliás, a gente fez por um tempão, inclusive, antes de gravar aqui. Exatamente. Né? Sobre outros assuntos, inclusive. Obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com você. Eu que te agradeço. E deixo você finalizando. Palavras finais. Olha, eu só descansei hoje. Eu fiquei aqui. Não, imagina, você... que eu falei demais? Não, perdão, palavras finais. Adorei. Sequestrei a conversa. Não, tá eu amei. Me adorei. Foi ótimo. Não, mas enfim, quero agradecer. Obviamente aqui, pessoal, para quem está me assistindo aqui, nos ouvindo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu sou fã da Thaís de longa data via LinkedIn e tive o prazer e estou tendo o prazer, espero eu aqui, de desenvolver
uma amizade aqui com ela, é uma pessoa bacanérrima, já sabíamos que era uma profissional bacana, uma pessoa melhor ainda. E estou à disposição de vocês aí nas redes, eu gosto muito de falar de carreira, em palestras, de liderança, de empreendedorismo e também de aprender, como eu disse aqui, no contato com os demais. Então estou à disposição também de vocês, tanto no LinkedIn como nas redes. E, enfim, a gente se tromba por aí. Um beijão para todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Vamos encerrar, né? Até uma próxima. Vejo você no próximo episódio. Beijão. Tchau, tchau.